2 Reis, capítulo 9. Jeú é proclamado rei de Israel. Depois o profeta Eliseu convocou um dos seguidores dos profetas e lhe ordenou: veste tua capa, pega esse vaso de azeite e vai a Ramote de Gileade. Quando chegares lá, procura Iehu-ben e Jehoshafate, que quer dizer Jeú, filho de Josafá, neto de Ninsi. Dirija-se a ele e chame-o para uma conversa reservada, em uma sala longe de seus companheiros. Depois pegue o frasco e derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz Yahvé, eu te unjo rei sobre Israel. Em seguida, abre a porta e foge sem demora. Então o jovem profeta aprontou-se e dirigiu-se a Ramote de Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: comandante, tenho algo para te dizer. Jeú perguntou: a qual de nós? Ele respondeu: a ti, comandante. Então Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem ungiu-lhe a cabeça e lhe declarou: assim fala Yahvé, Deus de Israel, eu te ungi como rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Eliminarás a família do teu senhor Acabe, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Pois toda a família de Acabe morrerá. Exterminarei todos os homens, desde os meninos da família de Acabe em Israel, seja um escravo, seja livre, porquanto tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e de Baasa, filho de Aias. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, não sobrará ninguém para enterrá-la. Ditas essas palavras, o jovem abriu a porta e fugiu. Então Jeú retornou para junto dos demais oficiais de seu senhor, e um deles lhe indagou: está tudo bem? O que esse translocado queria de ti? E ele lhes respondeu: bem conheceis o homem, e o que ele falou. Contudo, insistiram: não é verdade. Explica-nos tudo quanto ele declarou a ti. Então Jeú contou: ele me disse exatamente isso. Assim diz Yahvé o Senhor, eu te ungi rei sobre Israel. Naquele mesmo instante, todos tomaram seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida, tocaram o chofar, a trombeta, e exclamaram: eis que Jeú é o rei! A morte de Jorão e Acasias. Assim Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi, começou uma conspiração contra o rei Jorão. Isso aconteceu quando Jorão havia cercado Ramote de Gileade com todo Israel por causa de Hazael, rei da Síria. O rei Jorão tinha retornado a Jezreel para tratar dos ferimentos que os sírios lhe fizeram quando lutou contra Hazael, rei da Síria. Então Jeú fez a seguinte proposta: se estás de acordo, não deixe que ninguém fuja da cidade para levar a notícia a Jezreel. Em seguida, Jeú subiu em seu carro e partiu para Jezreel, porque Jorão estava lá, se recuperando dos ferimentos, e Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. O sentinela que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeú se aproximando e bradou: veja uma tropa! Jorão ordenou: toma um cavaleiro e envia ao encontro dele para inquirir: vens em paz? O cavaleiro partiu ao encontro da tropa e transmitiu-lhe a mensagem: assim diga o rei, vem em paz? Ao que Jeú respondeu: quem és tu para falar de paz? Sai da minha frente. Então o sentinela relatou: eis que o mensageiro chegou a eles, mas não está regressando. Imediatamente Jorão mandou outro cavaleiro. Quando chegou a tropa, exclamou: o rei pergunta: vens em paz? Respondeu Jeú: quem és tu para falar de paz? Passe agora mesmo para detrás de mim. E o sentinela avisou: eis que esse também chegou à tropa, mas não está voltando. E acrescentou: a maneira de conduzir o carro é de Jeú, filho de Ninsi, porquanto dirige furiosamente como um insensato. Então Jorão ordenou: preparai meu carro de guerra. Imediatamente o carro foi aparelhado e Jorão, o rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, partiram, cada qual com o seu carro ao encontro de Jeú, e o interceptaram nas terras que haviam pertencido a Nabote de Jezreel. Assim que pôs os olhos em Jeú, Jorão indagou: vens em paz, Jeú? E ele redarguiu: como podes falar de paz enquanto perduram as idolatrias e feitiçarias da tua mãe Jezabel?
Assim que ouviu essas palavras, Jorão virou-se e fugiu, exclamando a Acasias: "Isso é traição, Acasias!" Mas Jeú já tinha reteçado seu arco e atingiu Jorão entre as espadas e flecha. Atingiu o coração do rei, que tombou dentro do seu próprio carro. Jeú ordenou Abidcar, seu oficial: "Toma o cadáver desse homem e atira-o sobre o terreno que fora propriedade de Nabote, de Jezreel. Porquanto, lembra-te que, indo eu e tu, juntos a cavalo, seguindo Acabe, seu pai, o Senhor, pronunciou contra ele esta sentença. Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz Yahvé, o Senhor, assim retribuirei nesse campo, diz o Senhor. Agora, pois, pega-o e joga-o sobre esse terreno, de acordo com as palavras de Yahvé." À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã. Contudo, Jeú o perseguiu, gritando: "Matai-o também!" E feriram-no dentro do seu próprio carro, na subida de Gur, que fica nas proximidades de Ibleã. Mas Acasias ainda teve forças para refugiar-se em Megido, onde morreu. Seus oficiais o levaram a Jerusalém e o sepultaram com seus antepassados em seu túmulo na cidade de Davi. Acasias havia se tornado rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe, a morte de Jezabel. Em seguida, Jeú partiu para Jezreel. Assim que Jezabel tomou conhecimento disso, pintou os olhos, fez um penteado e ficou observando de uma janela do palácio. Quando Jeú passava pelo portão, ela gritou: "Está em paz, Henri, assassino do seu próprio senhor!" Ele ergueu os olhos em direção à janela e bradou: "Quem dentre vós está do meu lado? Há alguém?" 2 ou 3 eunucos se inclinaram para ele. Então ordenou ele: "Lançai-a abaixo!" E eles imediatamente a atiraram para baixo. Seu sangue salpicou a parede e os cavalos que a pisotearam. A seguir, entrou Jeú e, depois de ter comido e bebido, ordenou: "Ide ver aquela maldita e dai-lhe sepultura, pois é filha de rei." Quando chegaram para sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Voltaram para contar isso a Jeú, que declarou: "Esta é a palavra que Yahvé falou por meio do seu servo Elias, o tesbita. No campo de Jezreel, os cães devorarão a carne de Jezabel, e os seus restos mortais serão espalhados em um terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de identificar. Esta é Jezabel." Segundo Reis, capítulo 10. Massacre da família real de Israel. Acabe tinha 70 descendentes morando em Samaria. Jeú escrevia uma carta e a mandou aos chefes de Israel, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. E a carta dizia: "Vós que tendes sob vossa tutoria os descendentes do vosso rei, e que possuís carros de guerra e cavalos, uma cidade fortificada e armas, assim que receberdes esta carta, escolhei o melhor e mais capaz dos descendentes de seu pai, e defendei a dinastia de vosso rei." Eles, no entanto, sentiram grande medo e comentaram: "Se 2 reis não puderam resistir-lhe, como poderíamos nós?" E o prefeito do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os tutores enviaram uma mensagem a Jeú: "Somos teus servos, faremos tudo o que ordenares, não escolhemos rei algum, faça o que te agradar." Jeú escreveu-lhes depois uma segunda carta em que dizia: "Se estáis do meu lado e quereis ouvir-me, tomai as cabeças dos homens da família de vosso senhor e vinde ter comigo amanhã, a esta hora, em Jezreel." Ora, os 70 descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Logo que a carta lhes chegou às mãos, pegaram os filhos do rei, degolaram todos os 70 e, pondo suas cabeças em cestos, enviaram para Jezreel. Veio um mensageiro e deu a notícia a Jeú: "Trouxeram as cabeças dos filhos do rei." Ao que ele respondeu: "Colocai-as em 2 montes à entrada da porta até a manhã seguinte." Na manhã seguinte, Jeú saiu e declarou diante de todo o povo: "Vós sois inocentes, eu conspirei contra o meu senhor e o matei, mas quem degolou a todos estes? Sabei, portanto, agora que nada deixará de se cumprir da palavra do Senhor, proferida contra a família de Acabe, porque o Senhor tem cumprido o que anunciou por meio do seu servo Elias."
Em seguida, Jeú exterminou todos os que restavam da família de Acabe em Jezreel, como também todos os seus aliados, nobres e sacerdotes, sem permitir que ninguém escapasse. Massacre dos príncipes de Judá. Mais tarde, Jeú partiu para Samaria e no caminho em Bet-Eked dos pastores encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e indagou: "Quem sois?" Eles responderam: "Somos parentes de Acasias, estamos indo visitar as famílias do rei e a rainha mãe." Então imediatamente Jeú ordenou aos seus soldados: "Prendei-os vivos!" Foram apanhados vivos e degolados na cisterna de Bet-Eked. Eram 42 e nenhum foi poupado. A morte dos ministros de Baal. Saindo dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro. Ele o saudou e lhe questionou: "Teu coração é leal para comigo da mesma maneira que meu coração é para contigo?" E Jonadab respondeu: "Sim." Ao que Jeú retrucou: "Pois então dai-me a tua mão." Jonadab estendeu-lhe a mão e Jeú fez-lhe subir a seu lado no carro que conduzia. Então disse-lhes: "Vem, pois, comigo e observa o meu zelo por Iavé, o Senhor." E o levou em seu carro. Entrando em Samaria, mandou matar todos os sobreviventes da família de Acabe em Samaria. Ele os aniquilou exatamente como previu a palavra que o Senhor havia transmitido a Elias. Destruição do templo de Baal. Jeú reuniu todo o povo e declarou: "Acabe cultuou pouco a Baal, mas Jeú o cultuará muito mais. Por isso, trazei à minha presença todos os profetas de Baal, seus servos e seus sacerdotes. Não deixai ninguém para trás, porquanto tenho grande e importante sacrifício a fazer a Baal. Neste dia, aquele que faltar será sumariamente morto." Contudo, Jeú estava sendo irônico e agindo de forma dissimulada, com o objetivo de exterminar todos os adoradores de Baal. E Jeú ainda acrescentou: "Convocai também uma assembleia solene para Baal." E eles a convocaram. Jeú enviou mensageiros por todo Israel e vieram todos os seguidores e adoradores de Baal. Ninguém deixou de comparecer e entraram no templo de Baal, que ficou lotado. Então Jeú ordenou ao responsável pelas vestes: "Traz os mantos para todos os ministros de Baal." E ele prontamente lhe trouxe. Em seguida, Jeú entrou no templo, acompanhado de Jonadab, filho de Recabe, e declarou aos ministros de Baal: "Olhai em volta e observai que não há nenhum servo de Iavé aqui entre vós, mas somente ministros de Baal." E eles se aproximaram para oferecer os holocaustos, os sacrifícios queimados. Entretanto, Jeú havia posto 80 homens do lado de fora com a seguinte ordem, uma ordem expressa: "Quem de vós deixar escapar da morte um só desses homens, que eu vos entregar nas mãos, pagará com a própria vida." Assim que os ministros de Baal acabaram de oferecer o holocausto, Jeú ordenou aos seus guardas e aos oficiais: "Entrai e matai a todos, que ninguém seja poupado." Então eles os liquidaram ao fio da espada, jogaram os cadáveres para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Arrastaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo. E até o dia de hoje, esse local tem sido usado como sanitário público. Reinado de Jeú em Israel. Foi assim que Jeú exterminou de Israel o culto a Baal. Contudo, Jeú não abandonou os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que levou Israel a pecar, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Então Iavé falou a Jeú: "Porquanto bem executastes o que é justo a meus olhos e cumpriste toda a minha determinação contra a casa de Acabe, teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão sobre o trono de Israel." No entanto, Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração segundo a Torá, a lei de Iavé, o Senhor Deus de Israel. Nem se apartou dos pecados que Jeroboão induziu Israel a cometer. A morte de Jeú. Por aquele tempo, o Senhor começou a retalhar e reduzir o território de Israel. O rei Azael feriu Israel em todas as suas fronteiras, desde o leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade, conquistando da mesma forma desde Aroer, junto à garganta do Arnon, até Baçã.
passando por Gileade e as terras das tribos de Gade, de Ruben e de Manassés. Os demais episódios da vida de Jeú, tudo o que realizou, todas as atitudes e façanhas estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Jeú adormeceu com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho, Jeoacás, foi seu sucessor. Os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos.